As campanhas eleitorais começaram oficialmente nesta quinta-feira, um dia após o fim do prazo para os registros das candidaturas. Foram definidos os concorrentes e as alianças das diversas disputas para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Quem analisa esse cenário e como ele vai evoluir até as urnas no dia 7 de outubro é o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Bem-vindo, Malco. Obrigada por ter vindo. Prazer, Vivian. Obrigado a você pelo convite. Malco, um dia aí de campanha, sentiu alguma diferença? O mundo ficou diferente depois desse primeiro dia de campanha ou está tudo igual? Os candidatos correram uma maratona até agora, né? Puderam acertar o passo, articular, controlar a respiração, ver como a equipe estava se comportando e agora entra numa corrida de 100 metros. Só que agora uma corrida muito mais restrita. O primeiro dia foi de invisibilidade, ninguém viu nada. Agora não será só o primeiro dia, Vivian. As regras eleitorais constrangeram tanto o espaço de comunicação dos candidatos que provavelmente o eleitor não verá ao longo desses próximos 45 dias quase nenhum movimento nas ruas. Está falando do que foi aprovado, que tirou uma série de coisas que eram usadas antes pelas campanhas. Se nós olharmos historicamente, né, nós tínhamos os muros, depois os outdoors, isso foi sendo tirado das campanhas. A última foi tirar os cavaletes, onde as campanhas estavam se dando, nos espaços nas ruas. Neste ano, nós quase não teremos nenhum movimento de rua. A campanha estará restrita, basicamente, a alguns santinhos, alguns panfleteiros, nos carros, nos sinais de trânsito e adesivos de para-choque, ou seja, muito menos informação do que o eleitor precisa para se envolver com o processo. Um outro problema é dinheiro, né? A restrição orçamentária, os novos limites de gastos também fazem com que as campanhas gastem cada vez menos dinheiro. Com menos dinheiro se faz menos comunicação, com menos comunicação ficam mais distantes do eleitor. Mas o fato é que dentro de 45 dias teremos eleições. O dia 7 está chegando. Então vamos ver qual que é o cenário com os quadros que foram aí montados pós-registro de candidatura. Vamos começar por Minas Gerais. Nós temos uma indefinição, né, no cenário, que é a candidatura do Márcio Lacerda, sub júdice, e temos Anastasia e Pimentel, quer dizer, esses três nomes colocados aí, não nessa ordem, Anastasia, Pimentel e Márcio Lacerda. Como é que você está vendo essa configuração da disputa pelo governo aqui? A gente tem que ver um presente e o breve futuro que já é eleição, né? No presente fica claro uma certa vantagem para o Anastasia, sem o desgaste que Pimentel vem vivendo de um governo mais para mal avaliado que para bem, com dificuldade de pagamento, etc. Agora Pimentel conta com um fator positivo a seu favor. Ele vai fazer o máximo para nacionalizar a disputa, ou seja, discutir temas nacionais e não estaduais durante o pleito. Para que isso? Para surfar na onda positiva que o PT está no nível nacional. Em contrapartida, a Anastasia tem que carregar aqui em Minas um candidato que está em dificuldades para decolar nacionalmente. Alckmin não está bem posicionado nas pesquisas, vai ter muito tempo de TV, mas terá que fazer um grande trabalho para ultrapassar Bolsonaro e chegar no segundo turno. Nesse sentido, então, a eleição pode funcionar como um pêndulo. A eleição nacional funciona como um pêndulo para estadual. De um lado, puxa Pimentel para cima, de outro lado, segura Anastasia ou mesmo empurra ele para baixo. O que mostra que a diferença que os dois têm hoje, a leve vantagem de Anastasia, não é suficiente para o tucano comemorar o resultado. A participação do PSDB no governo Temer pode ser um fator, né? Uma arma política, né? Contra a Anastasia, que Pimentel pode usar? Sem nenhuma dúvida, né? O governo Temer, ele é o principal responsável pela dificuldade do PSDB, pela dificuldade que o PSDB se encontra hoje em relação aos seus candidatos e também é o principal responsável pela alavancagem da candidatura do Lula. Por que ele funciona como essa alavanca, como esse trampolim para os demais? Porque o brasileiro, o eleitor, apostou sim que com o impeachment a vida dele iria melhorar.
Então a expectativa foi alta com relação à troca do presidente. E o que ele experimentou, por mais que o governo aponte melhoras nas perspectivas macroeconômicas, nos domicílios, na vida doméstica de cada um, a situação piorou bastante durante o governo Temer. Isso faz com que, então, a lembrança do passado, por mais que as pessoas não perdoem os erros que o PT cometeu, mas acha que era melhor naquele tempo. Por isso o slogan do presidente Lula é muito feliz, que é para ser feliz de novo. É reconhecer que naquele tempo era mais feliz. Agora, isso você está desenhando aí um cenário excluindo Lacerda, né? Considerando que o PSB está fora do jogo. Se o PSB não ficar com o Márcio Lacerda disputando aí como uma terceira via, como é que você percebe esse cenário? Pode ter uma mudança significativa ou não? Não, pode sim. O cenário de Minas, no momento, é o ideal para a construção de uma terceira via. Quando a situação não vai bem, quando o presente não está bom e quando o passado também não é bem avaliado, ou seja, nem situação nem oposição, é onde se nasce a terceira via. Então a avenida está aberta para ser trafegada. Vai depender se teremos candidato ou não. E teriam dois os candidatos que estavam mais predispostos a esse cenário: Rodrigo Pacheco e Márcio Lacerda. E é interessante que um se aliou a um grupo e o outro pode, contra a sua vontade, ceder a sua força para o outro grupo. Você acredita que isso pode acontecer? Márcio Lacerda, depois de tudo, se ele perder na justiça, ele ainda aceitar o cargo? Não, acho que a figura do Márcio, com todo o desgaste que aconteceu, eu não vejo a possibilidade dele se unir a Fernando Pimentel. Agora, é claro que toda a força política, o conjunto de partidos que Márcio organizou para sua disputa, certamente será se realocar de um novo cenário, caso a justiça indefira a candidatura, e trabalhará, sim, pela eleição do governador Fernando Pimentel. Mas isso seria MDB voltar para uma aliança com Pimentel? Isso pode acontecer, sim, de acordo com o desenho. Não acho que Márcio, a partir de tudo que fez, submeter essa lógica. O seu capital ficará com ele. Agora é um capital também muito construído, né? É bom lembrar que Márcio foi o que mais trabalhou na pré-campanha, né? Ele investiu muito, trabalhou muito para construir seu nome e certamente sentiu o que foi feito com ele e o que ele já fez com outros candidatos no passado. Nós temos aí alguns candidatos para a disputa do Senado, né? Nomes significativos, de Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma, pelo PT, o Rodrigo Pacheco, que deixou que já vinha fazendo um trabalho, que estava já em campo e acabou saindo para o Senado, outro que já estava em campo também trabalhando com uma pré-candidatura ao governo e saiu para o Senado, que é Diniz Pinheiro, e tem outros nomes também. Como é que você está vendo as possibilidades desses candidatos e a disputa para o Senado? O voto ao senador, o voto para o Senado, é um voto que o eleitor dá muito pouca importância. Primeiro porque esse candidato é tão distante quanto todos os outros do Executivo, ele nunca está perto, ninguém conhece um senador de perto. E, de outro lado, ele não reconhece muito qual é a função de um senador. Ele não recebe benefícios diretos daquela atuação daquela pessoa, como recebe de um governador ou de um presidente. Então, é um cargo que o eleitor não valoriza na sua escolha. Isso favorece, então, dois tipos de voto. O voto ancorado por um puxador, quando alguém que ele gosta muito avaliza este candidato, ou quando ele já conhece esse candidato por uma outra história. Nesse sentido, então, entre esses nomes, eu vejo que dois têm mais chances. O primeiro é a ex-presidente Dilma, exatamente pelo recall e o conhecimento que ela tem pelo fato de ter sido presidente da República, de um lado, e de outro lado, um nome que não ficou enquadrado pelas elites partidárias, que não teve um espaço grande de TV, que foi até tirado da aliança do PSDB, mas Carlos Viana, pelo conhecimento, pelo trânsito que tem na imprensa, pode sim surpreender e ocupar uma das duas vagas. Ou seja, a situação para a classe política tradicional do Estado... Mesmo não estando numa chapa forte como a do Anastasia, como era... Havia a expectativa dele inicial, né? Na verdade, correndo por fora. Então, o melhor dos mundos para ele era juntar as duas coisas, ter o apoio político e o seu conhecimento. Mas, por si só, o seu conhecimento pode ser suficiente. Então, acho que a grande disputa deve se dar entre Diniz, Rodrigo e Carlos Viana. Ao que tudo indica, a presidente Dilma tem uma eleição mais tranquila, exatamente por um conhecimento muito maior do que todos os demais.
Bom, no plano nacional, o PT, afinal, registrou a candidatura de Lula no último horário lá do dia, né, que foi esse feriado aqui para Belo Horizonte, no dia 15 de agosto. E até agora tem mantido, o noticiário tem mantido Lula em muita evidência, até porque o próprio judiciário tem sido um constante adversário de Lula, né? E o PT elegeu o judiciário como esse adversário, né? Em todas as suas ações tem demonstrado isso. Como é que você está vendo a eficácia dessa estratégia, né? Ela funciona, vai funcionar, ou é agora, é o momento, porque acabou de registrar a candidatura? O PT tem conseguido, né, a cada ato da justiça, seja ele contrário ao presidente, seja favorável ao presidente, transformar isso, então, assim, a partir da fortuna de ter que lidar com a justiça, está tendo a virtude para construir uma pauta positiva em relação a isso. Foi assim na prisão, foi assim com algumas visitas que aconteceram dentro da penitenciária, da carcerária da Polícia Federal, e agora com o registro da candidatura. Então o PT conseguiu transformar atos aonde nenhum outro partido conseguiu. É claro que isso é um mérito. O PT tem tido uma vitória eleitoral nesta eleição. O partido que em 2016 foi o mais prejudicado, que mais perdeu força, recuperou grande parte do que tinha perdido e consegue entrar eleitoralmente como a principal força desta eleição. Mas, ao fazer essa estratégia que eleitoralmente dando certo, o PT não contribui para a solução da crise política que ele ajudou a construir. Era fundamental que o PT revisasse o seu histórico, repensasse as suas ações, qualificasse os seus erros e, a partir daí, submeter uma nova proposta, um novo jeito de se fazer política. E nessa estratégia o partido está abrindo mão de fazer isso em nome de uma vitória eleitoral de curto prazo. Pode ser que conquiste essa vitória. Agora não sei se terá governabilidade ou legitimidade para conduzir o mandato até o fim dentro desta estratégia. Você está considerando então que é possível que Lula consiga fazer a transferência de votos que foi pensada em relação ao Haddad? A minha aposta e a minha torcida é que isso se resolva o quanto antes, para que o eleitor possa, de fato, escolher se ele quer Haddad versus demais. O pior dos mundos, na minha avaliação, é o eleitor votar em Haddad querendo votar em Lula. O Haddad tem que ter uma substância própria, à altura da sua imagem, do seu governo, da sua carreira, para que ele possa ter a legitimidade de conduzir um bom governo na presidência da República. Mas por que essa sua preocupação? Porque a gente já teve várias vezes, a gente já assistiu na política lideranças políticas que escolhem o famoso poste, né? E algumas vezes dá certo, outras vezes não, mas o fato é que isso é corriqueiro. A única diferença é que essa liderança não está presa. Mas essa sutil diferença ela é fundamental né? no processo, né? A grande questão é porque eu acho que é o custo de oportunidade. O PT poderia ter feito uma avaliação retrospectiva e, em vez de acusar a seletividade da justiça de punir apenas o PT, isso aconteceu em parte, tem punido também os outros, mas não na mesma intensidade que puniu o candidato do PT, mas podia avaliar os seus erros e reconhecer os malfeitos. O PT tem várias virtudes, mas também tem alguns erros que não podem ser jogados para trás para que a política seja vista de uma maneira diferente. E é isso que o eleitor quer neste momento. E é interessante, essa postura do PT eleitoral abre espaço para que o eleitor se rebele contra a política. E quando o eleitor se rebela contra a política, o resultado está na escolha de Bolsonaro. O eleitor de Bolsonaro não escolhe o Bolsonaro pelas suas propostas, pelas suas ideias, pelo seu ministro da Economia, pela sua carreira militar, não. Escolhe porque ele responde, o personagem dele é a antítese do que está aí. Então, por isso que permite o surgimento de Bolsonaro na política. Então, em outras palavras, se a gente estivesse falando de um lead daqui da entrevista, a gente pode falar: o Bolsonaro é cria da estratégia do PT.
E Bolsonaro, com os entre 18% e 20% dele, né, que ele vem aparecendo nas pesquisas, de forma resistente. Ele não cresce, mas também não cai. Como é que você enxerga a possibilidade de Bolsonaro ser vitorioso no primeiro turno e chegar ao segundo turno? O Bolsonaro tem um piso alto, né? Ele já parte de um patamar bastante seguro. E é muito interessante que muito se diz que a hora que a metralhadora fosse apontada para ele, que ele iria se desidratar, como aconteceu com outros candidatos no passado. E até o momento isso não aconteceu. É claro que ele não enfrentou ainda o embate direto de outros candidatos, né? A propaganda eleitoral começa a partir de alguns dias aqui para frente, onde certamente será muito mais criticado. Agora, tudo o que foi dito sobre ele, o eleitor já vai tomando conhecimento e o perdoa pelas suas ações. Então, o que torna com ele um candidato bastante... Porque exatamente ele representa algo diferente do que está. E os erros são considerados pequenos, perto dos grandes erros dos outros partidos. Então está beneficiando muito essa figura do militar da reserva, de alguém do exército, etc. Eu acho que Bolsonaro tem grandes chances de estar no segundo turno e tem poucas chances de ganhar no segundo turno. Eu acho que bem provável o eleitor torne-se mais responsável na sua escolha do primeiro para o segundo turno. Agora é bom lembrar que no segundo turno ele terá um espaço de comunicação igual aos demais. E ele tem surpreendido... Ficam só 2 candidatos, eles têm o mesmo tempo, 10 minutos para cada um, não é? Na TV e no rádio. E Bolsonaro tem se mostrado um bom aluno dos seus estrategistas. Ele tem tido bons desempenhos quando exposto em momentos mais críticos. Ele foi bem no Roda Viva, por exemplo, que era uma bancada um pouco diferente, mas saiu muito bem na Globo News, num lugar que tinha toda a elite daquele canal o entrevistando. No debate da Band da semana passada, ele também teve um bom desempenho, se mostrando calmo, sereno, com respostas certeiras, ou seja, alguém que se mostra que está bem treinado para a disputa deste cargo. Os outros candidatos, quer dizer, nós estamos aqui nós falamos de Lula, que não está, de fato, né, assim, a chance dele concorrer é pequena, a gente sabe que tem o risco grande da inelegibilidade. Haddad, que pode substituí-lo, falamos do Bolsonaro, mas nós temos aí nomes muito importantes, um pelotão aí de nomes importantes. Mas nesse pelotão, né, eu acho que a gente tem que destacar um nome. Geraldo Alckmin é o que fez o melhor para casa da articulação que se espera de uma campanha vitoriosa à presidência. Olhando com a luz de ré de um automóvel, ou seja, iluminando para trás, para se ganhar a eleição tem que ter tempo de TV, tem que ter dinheiro, tem que ter capilaridade. Isso se consegue com alianças bem construídas. E o único que teve um sucesso nessa articulação dessa aliança foi Geraldo Alckmin. Então, atraindo o Centrão para si, ele trouxe tempo de TV, trouxe dinheiro e trouxe capilaridade. Só que Geraldo Alckmin tem enfrentado 2 problemas. Um primeiro, nunca antes na história um candidato do PSDB pontuou tão baixo nas pesquisas, neste período, igual o Geraldo Alckmin está neste momento. E com mais uma desvantagem, ele já é universalmente conhecido. O fato de ter disputado uma eleição presidencial e sua longa carreira política no estado de São Paulo já não é novidade para o eleitor. Então ele não tem muito o que apresentar para ser diferente do que as pessoas já sabem dele. Isso deixa o seu espaço de crescimento mais restrito. Os outros candidatos, dentro dessa estratégia de Alckmin, ficaram basicamente inviáveis. É muito difícil que Ciro, que Marina, que Álvaro Dias, ou mesmo Henrique Meirelles, que tem tempo de televisão, tem capilaridade, tem dinheiro, mas tem a marca do governo Temer dentro, unido com ele, pode surpreender nesse cenário. Então eu acho Esse vai ser um problema para o Temer também? Para o Temer, desculpe, para o Alckmin. Para o Alckmin, sem dúvida, né? A participação do PSDB no governo Alckmin e a ênfase que o PSDB, que Alckmin tem defendido algumas ações do atual governo que a população não aprova, entre elas a reforma trabalhista, faz com que ele fique um candidato muito mais bem visto pelo mercado do que pelo eleitor.
E o mercado tem dinheiro, mas o dinheiro conta pouco nessa eleição porque o financiamento é público. Então, o eleitor tem um peso muito maior. De novo, olhando para o passado, o Alckmin está perfeito. Agrade o mercado, aumente a sua captação. Agora, olhando para um farol, olhando para o futuro, o eleitor não quer o centrão, o eleitor não quer a continuidade, o eleitor não quer a defesa de certas reformas, no qual ele percebeu que a situação dele piorou a partir da sua implementação. Você disse que Bolsonaro tem poucas chances no segundo turno. As possibilidades, as maiores possibilidades de confronto seriam Geraldo Alckmin e um candidato, no caso o Haddad, no lugar de Lula. Seriam esses dois cenários? Não, então nós temos... Como é que você enxerga, né? Quem seriam os oponentes de Bolsonaro? Então eu vejo três possibilidades de segundo turno, né? Então, Alckmin versus Haddad ou Lula, ou seja, a continuação de tudo que aconteceu na história do Brasil, a oposição clássica PSDB versus PT. Essa é uma possibilidade. Eu acho que ela tem menos chance do que as outras duas, que é Alckmin crescer com a propaganda política com o tempo de televisão, Haddad não capitanear todo o apoio do Lula e uma preocupação que eu tenho, parte do eleitor de Lula pode migrar para Bolsonaro insatisfeito com a retirada do seu candidato. Mais fácil o eleitor de Lula migrar para Bolsonaro do que para Geraldo Alckmin, no qual ele identifica como candidato dos ricos. Então o eleitor mais pobre, com menos informação, pode encontrar em Bolsonaro a saída para a não participação de Lula no pleito. Então o Bolsonaro pode crescer um pouco com essa saída. E de outro lado, há a possibilidade do segundo turno entre o candidato do Lula, ou o próprio Lula, com o Bolsonaro. Nesses dois casos, eu acho muito difícil o Bolsonaro liderar ou chegar à vitória no segundo turno pela sua posição numa escala ideológica bem mais à direita, ou seja, disputando 50% dos votos mais um, eu acho que parte do eleitor do PSDB acaba caminhando junto com o PT, assim como parte do eleitor do PT acabará caminhando com o PSDB se o adversário for Jair Bolsonaro. Pode existir uma grande aliança contra Bolsonaro no segundo turno? Claro Isso pode acontecer que inclua PSDB, PT? Isso houve uma insinuação em relação à fala do Fernando Henrique Cardoso, não é? Nessa quinta-feira. Claro que pode. A estratégia de outlier, de contra tudo que está aí de Bolsonaro, ela dá certo por um lado, mas faz com que todos joguem contra ele. Vai depender até que ponto que o eleitor está disposto a apostar em algo completamente novo. E o risco que nós vivemos é, ao que tudo indica, a insatisfação é tão grande que o eleitor chega a cogitar essa aposta. Malco Camargos, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Sempre um prazer. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver, e nosso assunto aqui, nós estamos no primeiro dia de campanha, as campanhas eleitorais que vão até as vésperas do dia 7 de outubro, quando nós teremos o primeiro turno ou turno único, dependendo da disputa eleitoral, para os diversos cargos de presidente a deputado estadual. Então, Malco fez para nós uma análise desse cenário e dos personagens que estão envolvidos nele. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.